Oi, eu terminei o vídeo passado falando sobre a relação entre o pensamento de Marx Stirner e a contemporaneidade e eu deixei em aberto, na verdade eu não concluí, mas eu encerrei o vídeo falando sobre como a cultura contemporânea, como o contexto atual, ele de alguma maneira impõe ao indivíduo uma série de exigências que não são sentidas como imposições, porque parecem surgir de dentro da própria individualidade, como se as imposições fossem sentidas por nós não como imposições, mas como simples expressões de nossos verdadeiros desejos. Isso nos leva. Eu vou então começar comentando esse encerramento que eu fiz no vídeo anterior, e para em seguida retomar o modo como Stirner lidaria com esse problema, ou se a obra dele oferece alguma perspectiva, digamos assim, de solução para o impasse colocado por essa cultura que o Byung-Chul Han chama de cultura do cansaço. Bom, em primeiro, eu queria lembrar um livro, na verdade, um dos primeiros livros que eu li na minha juventude. Falo livros sérios, né? Livros, digamos assim, densos, que foi o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Huxley foi um importante intelectual britânico, foi professor de literatura, foi também um místico, na última fase, na última fase de sua vida, né, de sua obra escrita. Ele foi um místico, discípulo de pessoas como o Krishnamurti, mas o Huxley começa a sua trajetória literária com uma perspectiva bem pessimista sobre a cultura ocidental. A obra mais famosa dele é justamente O Admirável Mundo Novo, onde ele descreve uma sociedade distópica aonde as pessoas são felizes, elas têm, no sentido de que todos os desejos delas são plenamente atingidos, elas não se sentem, digamos assim, carentes de coisa alguma, não é? Mas tudo aquilo só é possível por causa de um engenhoso esquema de manipulação genética, de controle mental, que vai desde a educação, passando pela mídia, pela maneira como as pessoas lidam com o sexo, com a morte, etc., de tal maneira que é uma sociedade onde não há nenhum tipo de atrito, não é sentido nenhum tipo de atrito entre a própria individualidade e aquilo que a sociedade cobra dela. Para Huxley, aquele seria o futuro dos totalitarismos, não é? O Huxley, inclusive depois que George Orwell escreve o conhecido livro 1984, Orwell foi aluno do Huxley. Huxley lê a obra e os dois trocam correspondências, e o Huxley responde a Orwell, né? Reconhecendo a importância e o brilhantismo do livro de seu ex-aluno, porém dizendo que discorda de Orwell de que os futuros regimes totalitários teriam a figura de uma estrutura rígida que oprimiria os indivíduos como um grande campo de concentração, com a vigilância onipresente, etc. Não é? Então, o Huxley ele fala ao Orwell que acredita que os futuros totalitarismos eles se desenvolveriam através da oferta exatamente daquilo que as pessoas mais procuram, ou seja, o prazer. Eu li esse debate entre o Huxley e o Orwell, e isso me suscitou sempre essas questões, sempre me suscitou a seguinte pergunta: mas uma opressão que eu não sinto como opressão é de fato uma opressão? Ou seja, se eu não sinto que eu estou sendo cobrado por alguém, eu estou realmente sendo cobrado por alguém?
Isso é uma questão filosófica, obviamente, não é porque a terminologia da cobrança, do oprimido, opressor, essa terminologia supõe um par, supõe uma relação de dois polos, né, antagônicos, onde um sofre a opressão e o outro aplica. Quando se trata do indivíduo, o termo indivíduo já se subentende uma coisa una, uma unidade, não é uma unidade indivisível. E, portanto, se é uma unidade, como é que uma unidade pode estar contra si própria? Se ao mesmo tempo aquilo que resiste e aquilo que se opõe à resistência. Isso é um problema, né, na maioria, tanto para a crítica que o Byung-Chul Han faz da sociedade contemporânea, quanto para outras críticas que a esquerda cultural faz desse mundo moderno. Não é como se o eu, o self, estivesse fraturado em duas metades, um núcleo central, espontâneo, criativo, totalmente livre, e um eu, digamos assim, normativo, regulador, opressor, que controla esse self espontâneo, criativo, artístico. Então, sem esse esquema binário, onde nós vemos nossa própria individualidade como não uma coisa una, não como uma espécie de átomo indivisível, mas como um conjunto de forças que barganham, que se opõem, que negociam umas às outras. Sem esse vocabulário, toda a narrativa do Byung-Chul Han, ela, assim como do Freud, deixaria de fazer sentido. Bom, tendo dito isso, né, assumindo, portanto, aqui um problema central, que me parece nessa crítica da sociedade contemporânea, eu devo dizer que do meu próprio ponto de vista, assim como do ponto de vista do Stirner, o indivíduo ele pode ser descrito dentro de seus próprios termos. Quando você pergunta a uma pessoa se ela está bem, você geralmente a única autoridade para poder dizer se ela está bem ou não é ela própria. Não é, ou seja, quando você conversa com uma pessoa, enquanto igual a você, e você pergunta, você sente uma dor, ela diz que não, você acredita que ele é suficiente, então ele é autoridade sobre seus próprios estados de espírito. Isso é inevitável, não é? Uma pessoa que diz que ama, você não tem outro motivo para duvidar que ela ama se ela diz que ama. Então, você lida com o indivíduo diretamente. Contudo, nem sempre nós lidamos com as pessoas, eu acho que é razoável também observar, nós nem sempre lidamos com as pessoas nos comunicando com elas. Há duas formas de usar a linguagem para lidar com pessoas. Um é nos comunicarmos com pessoas. Quando nos comunicamos com pessoas, nós as tomamos como individualidades, como unidades, como fontes de conhecimento, de decisão, que são as únicas capazes de poder declarar ou negar algo sobre si mesmas. No sentido conversacional, portanto, no sentido dialógico, não faria sentido eu dizer que o indivíduo está contra ele próprio, não é? Ou que ele está fazendo algo que ele não, na verdade, não quer fazer, já que ele diz que quer, nesse sentido conversacional. Contudo, seria absurdo, no meu entendimento, contra-intuitivo e não somente pragmaticamente inviável, você reduzir toda a prática linguística, toda a prática comunicativa que você tem com alguém a esse nível. Você não fala com as pessoas, não fala só com as pessoas, você também fala sobre as pessoas. E quando você fala com as pessoas, você usa um vocabulário distinto daquele que você usa quando você fala sobre as pessoas. Eu tanto sou o Wilton que agora comunica a você algo, então, como indivíduo, como coisa una, não é o único que pode dar declaração sobre aquilo que pensa. Eu tanto sou esse indivíduo, como eu também posso ser objeto de minha própria narrativa, ser um personagem
se eu contar para vocês toda a minha história, toda a minha trajetória acadêmica e das razões pelas quais decidi fazer esse vídeo. Se eu narrar uma história sobre mim, eu deixo de ser o indivíduo, digamos assim, falando em primeira pessoa, e me coloco sobre as lentes e me coloco sobre a narrativa de alguém que me observa de fora. Então, a linguagem permite esse truque, que eu seja, ao mesmo tempo, o narrador e o personagem da narração. Então, falar com as pessoas e falar sobre elas são duas coisas distintas. Quando nós falamos sobre a cultura, quando nós falamos sobre a sociedade em que vivemos, como nós tentamos entender o nosso tempo, como diria Hegel, quando queremos aprender o nosso tempo em pensamento, que é também uma atividade, digamos assim, meio... Para a nossa cultura é difícil se abrir mão dela, não é dizer que você não tem nada a declarar sobre o valor ou sobre o demérito do mundo em que você vive, simplesmente porque você não goza de certezas epistêmicas para isso, não é? Você dizer que não vai, enfim, você necessariamente no seu cotidiano, quer você queira, quer você não queira, você emite juízos de valor sobre as práticas que lhe cercam. O referencial teórico para esses juízos de valor, ou melhor, o referencial epistêmico para esses juízos de valor pode variar. Não vou entrar aqui nesse mérito. Mas o fato é, todo mundo tem algo a dizer sobre o momento em que vive. E o que eu tenho dito até agora, tanto no vídeo anterior como o que eu digo agora, é o que eu tenho a dizer sobre o momento em que eu vivo. E quais são os pressupostos dessa declaração sobre a contemporaneidade? Os pressupostos são os seguintes. Em primeiro lugar, eu penso que nós olhamos para o passado e vemos o nosso passado como sendo constituído por relações binárias, onde os indivíduos localizavam a fonte da autoridade fora deles mesmos e, sempre que possível, com maior ou menor frequência, encontravam modos escapatórias dessa força. Ou seja, a cultura, a tradição, nunca foi, pelo menos segundo os relatos etnológicos que eu gosto de visitar, não é, estudos sobre o amor nas diferentes culturas, sobre as regras, os tabus nas diferentes culturas. Segundo o pouco que eu sei de etnologia, nunca houve, até onde eu sei, uma sociedade na qual os indivíduos expressassem completamente ou expressassem de modo plenamente adequado aquilo que a sociedade deles exigia. Sempre haviam, digamos assim, comportamentos desviantes e também formas, digamos assim, de atenuar o conflito entre aquilo que a sociedade ou a cultura pede do indivíduo e aquilo que o indivíduo sente no seu corpo, no seu ser, como sendo razoável, como sendo, digamos assim, possível. Ponto. Essa é a história das culturas que antecederam a cultura contemporânea. Na nossa sociedade, contudo, há uma tendência digamos assim, ao apagamento das fronteiras entre exigências externas e desejos pessoais, entre o que o mundo pede de mim e aquilo que eu próprio me sinto feliz em fazer sem que ninguém peça. A gente poderia dizer que há uma certa colonização, não é? Como o Habermas, usando o termo aqui um pouco diferente do modo como o Habermas usa,
uma colonização do mundo da experiência pessoal, da experiência de primeira pessoa, da experiência espontânea, da experiência natural, pelo mundo da vida coletiva, pelo mundo da vida, digamos assim, da eficiência, da técnica, do resultado, da meta, da medida. Quando eu falo da espontaneidade criativa do indivíduo, eu não estou postulando que o indivíduo tem um eu, um self artístico, como pensavam os românticos. O que eu penso é que há forças, digamos assim, usando um vocabulário, digamos assim, freudiano, há forças que melhor se expressam quando não estão sob uma tutela, quando não se voltam para um objetivo específico. Há atividades humanas, para ser mais concreto, menos vago, há atividades humanas que são sentidas com mais prazer quando a finalidade dessas atividades ela não está fixada. Jogar um futebol no final de semana com um conjunto de amigos, sem se preocupar muito com o resultado, é muito mais prazeroso do que você jogar uma partida de futebol contra um time e que você sabe que se você perder aquela partida, você não vai receber um salário no final do mês. Ora, a gente pode dizer que ambas as atividades visam finalidades que são finalidades pessoais, finalidades egoístas. No meu entendimento, toda finalidade é uma finalidade egoísta. A questão é que na primeira finalidade, o resultado que se atinge e o meio o fim e o meio se complementam. O jogar futebol e o prazer já estão incluídos na própria atividade. Não há aí uma possibilidade de compromisso ou de, digamos assim, ou de comprometimento da satisfação, caso o resultado final seja diferente daquilo que se preconizava antes de se entrar na atividade. Então, quando eu falo de espontaneidade, eu estou simplesmente usando um termo que não designa uma categoria, digamos assim, essencial. Não existe atividade absolutamente espontânea, assim como não existe atividade absolutamente condicionada e moldada, não é? Mas em termos de grau de 0 a 10, durante seu próprio dia a dia, você pode se perguntar, eu acho que é isso que Stirner faria. Não é uma das coisas que Stirner, uma retórica que Stirner sempre utiliza é a seguinte, retorne a si próprio, volte a si mesmo e se pergunte, isso que eu faço no próprio fazer encontra a sua satisfação? Ou isso que eu faço só encontra satisfação caso X, B ou Y veja que eu estou fazendo ou eu obtenho o resultado A, B, C ou D com o que eu estou fazendo. Stirner diz, eu canto não porque tenho no canto a missão, eu canto porque eu sou cantor. O passarinho canta porque é passarinho. A criança, ele usa esse exemplo, a criança na sua espontaneidade ali, ela chora, ela brinca, ela consegue tudo o que quer, sem pensar em conseguir nada do que quer. Então, é claro que não podemos, senão idealmente, recuperar essa espontaneidade da criança, mas podemos no nosso dia a dia observarmos a nós mesmos e percebermos até onde a nossa vida, né, ou em que pontos a nossa vida, ou em que grau a maneira como vivemos, ela é de algum modo, segue um fluxo aonde a própria atividade assinala uma certa satisfação, ou aonde a atividade ela é exercida simplesmente porque eu espero um resultado
específico, visível, mensurável, etc. Como eu disse antes, é uma questão de graus. A linha entre uma coisa e outra, ela não é uma linha, digamos assim, que possa ser matematicamente calculada, né, ou geometricamente traçada. A linha ela é difusa. Essa linha ela é difusa por natureza, não é? Mas isso não significa que nós não possamos, né? Por exemplo, se eu estou apaixonado por alguém e na própria paixão eu tenho uma alegria, e se eu estou apaixonado por alguém mas eu sinto essa paixão como me conclamando a me adaptar a um certo modelo, a modificar o meu eu, a atingir uma certa performance, para que eu possa então obter plenamente aquilo que no momento me falta, são duas experiências razoavelmente distintas, embora ambas sejam experiências de apaixonamento. Inclusive, sobre o amor, Stirner tem um trecho do livro Único e Sua Propriedade que ele diz algo parecido com eu te amo porque meu amor porque meu coração encontra em ti alimento, mas não porque faço do amor uma lei. Não é? Pode parecer muito bonito, eu amo porque meu coração encontra em ti alimento, que significa que quando eu parar de sentir satisfação e de amar, eu já não lhe amo mais. Porque a falta de satisfação, para um egoísta, como Stirner se declara, é um motivo suficiente para parar de amar. O amor para Stirner não é uma missão, não é um ideal. Aliás, colocar ideais é exatamente o que ele define como uma patologia, como uma obsessão, como uma doença. Então, se a satisfação ela se expressa no próprio fazer, então ela é uma expressão do seu próprio eu. Se a satisfação se expressa no final da demanda, no final do percurso, então ela é uma meta, ela é um ideal que futuro, né, no tempo futuro, que condiciona a negação do presente, ou seja, o meu presente é ruim, eu desprezo, mas eu o sacrifico ao altar de um futuro possível, provável, que talvez não venha. Não é? Então, essa é a distinção. E o que é que se poderia fazer, digamos, diante dessa cultura do cansaço que parece não nos deixar escolhas? Não é? Não nos deixar escolhas em termos de uma prática, em termos de uma ascese, em termos de um ideal alternativo, porque qualquer ideal vem novamente repor o esforço por atingir uma determinada excelência, e esse esforço vai levar justamente a mais cansaço. Então, agora isso não significa que não haja uma atitude. Então, ter uma atitude não é ter um ideal. Ter uma atitude é ter um modo de ver, um modo de olhar, um modo de compreender, um modo de perceber-se no interior dessas tensões e pressões que nos assaltam, não é? Digamos assim, como diria Albert Camus, simplesmente ficar lúcido. Né? Devemos imaginar Sísifo feliz, ou seja, devemos um momento de lucidez, um momento em que no meio de todas essas tensões, no meio de todas essas pressões e angústias que nos assaltam e que nós alimentamos, se no meio dessas angústias eu me percebo subitamente fazendo algo sem motivo algum, simplesmente porque me dá prazer, isso já é suficiente para dignificar uma vida. Não é? Não interessa se é um momento em que eu olho para o céu sem motivo algum e sinto um prazer enorme nisso. Não, obviamente isso vai parecer ridículo, não é? Porque comparativamente falando, se estamos falando em termos comparativos, os nossos valores, a nossa escala de valores, nossas coordenadas morais, como diria Charles Taylor, ela está definida em termos de melhor, pior, e esse melhor, pior sempre
se refere ao que os outros estão ou não fazendo, então olhar para o céu é algo que está completamente fora da escala de valores que parecem dignificar ou dar sentido a uma vida. Mas, no entanto, isso não quer dizer que eu não possa ter prazer e me sentir plenamente humano e homem, feliz ao olhar para o céu durante 2 segundos, enquanto para depois retornar novamente empurrando minha pedra para cima da ribanceira no interior de atividades inteiramente compulsórias, não é? Então não há uma saída, não há uma saída boa de um jogo ruim, digamos assim, não é? Não há um Deus, não há um sentido. Se um dia houve, já não há, ou melhor, se um dia houve esse ideal cultural, hoje já não há, mas isso não significa que em diferentes momentos da história, quando você observa a literatura mundial, quando você lê a história da sabedoria prudencial, né, de sistemas de sabedoria como o do estoicismo, como o do zen budismo, como o do taoísmo, eles não são sistemas no sentido de um conjunto de práticas ascéticas que se possa assumir com o propósito de fazer do real a plena figura do ideal. Pelo contrário, tratam-se de, digamos assim, de vislumbres, de insights, não é? De janelas que se abrem, que se fecham, mas que alguns podem tê-las com mais frequência do que outros, dependendo do quão lúcidos eles estão. E a lucidez é simplesmente o retorno a si próprio, é simplesmente a autopercepção, não a autopercepção persecutória e constante que faz da autovigilância um método. Isso é recrudescer as forças de repressão que eu vim criticando nesse vídeo. Mas, contudo, eu sinceramente, aí nesse sentido, isso pode soar pessimista, eu sinceramente não acredito que vai existir qualquer sistema cultural que possa vir a realizar o indivíduo como ser humano. Não é? Primeiro que eu não acredito no ser humano, não acho que exista algo que digamos assim, um conjunto de aspectos ou características que seriam comuns a todas as pessoas, exceto aqueles mais óbvios e comuns, como os aspectos biológicos, ou o que usamos fala, esse tipo de coisa. Mas a individualidade, não é? A complexidade da tessitura de nossas individualidades nos faz de cada um de nós um experimento novo. E isso é tanto nossa maior tragédia quanto nossa maior felicidade. É justamente a experiência dessa solidão. Então, um indivíduo sempre vai ter no outro uma possibilidade de fruição, uma possibilidade de reencontro consigo. É o máximo que uma relação humana pode nos dar, é a oportunidade de nós voltarmos a ter um contato original conosco. O máximo que alguém pode fazer por nós é nos dizer que ele não exige nada da gente. Na verdade, na minha opinião, esse é o maior gesto de amor que uma pessoa pode fazer por outra, é demonstrar, não apenas dizer, porque palavras, né, palavras são só sons com utilidade maior, mas demonstrar, né, no olhar, no tratar, demonstrar que não pede nada de nós, não é a total ausência, digamos assim, de cobrança ou de solicitações, na minha opinião, a maior expressão do que um indivíduo pode dar a outro, porque nós mesmos não conseguimos nos dar o suficiente disso, não é? E então, para fechar esse vídeo, que já está ficando como todos os outros longos demais e provavelmente erráticos, tem um livro, um conto, na verdade, do Herman Melville, chamado Butterfly Escriturário,
que ilustra muito bem a condição do ser humano na contemporaneidade. Não é? O Butterblade é um escriturário, ele vai trabalhar no escritório, copiando documentos, é uma atividade puramente mecânica, mas com um conjunto de colegas completamente disfuncionais, não é? Você percebe pelo modo como os colegas se comportam que eles são todas pessoas doentes, né? Com vidas disfuncionais, mas plenamente dedicadas ao trabalho e convictas de que aquele trabalho é o que elas querem fazer, o que elas devem fazer, então aparentemente satisfeitas, embora no perfil neurótico, no perfil esquizoide de suas práticas, você percebe que eles são indivíduos atormentados. E o Butterblade é um sujeito indiferente. É uma pessoa que não está se importando com nada, começa simplesmente fazendo o trabalho dele, tudo mais que se pede, ele diz: eu prefiro não fazer, eu prefiro não fazer, eu prefiro não fazer, eu prefiro não fazer. Butterblade é um sujeito que diz não. E diz não porque se recusa simplesmente a ceder à maquinaria. Ele simplesmente está tão... Ele retorna a si e não quer mais se abandonar. E o resultado disso para ele é terrível. Não é? Então, o Butterblade, o escriturário e a metamorfose e a obra de Kafka como um todo, eu não vou citar uma obra específica, porque o Kafka como um todo e o Butterblade são, no meu entendimento, os melhores espelhos do que nós nos tornamos hoje. Nós somos pessoas com atividades, nós somos pessoas com compromissos, nós somos pessoas com metas, assim nos dizemos, mas nós não somos pessoas com metas, nós somos metas com pessoas. Como diria num poema de Drummond de Andrade, que eu já não me recordo muito mais, eu guio o carro, mas é o carro que me dirige. Não são os nossos utensílios, são as determinações externas ou extrínsecas que nos determinam. Já não há espaço para variância, não é? Então, curiosamente, no meio de tanta cópia, curiosamente, no meio de tão pouco espaço para a aventura e o risco, nós nos sentimos mais originais do que nunca. É isso aí. Obrigado. Um abraço.